Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton, começando aqui a nossa jornada do ECA. Sejam muito bem-vindos à nossa jornada do ECA. A gente vai falar agora sobre o último simulado, simulado número 1, feito aqui na última sexta-feira, dia 9. E aqui na jornada do ECA, o simulado tem correção, beleza? A gente vai fazer a correção daquelas 16 questões que foram deixadas, colocadas no nosso simulado. E eu vou te dar um feedback de como é que foi, de forma geral, a abordagem de vocês, como é que vocês conseguiram êxito nesse primeiro simulado, ok? Você que está aí assistindo, que ainda não faz parte da jornada do ECA, eu vou lançar a jornada número 2. No final de abril agora, nós teremos a jornada do ECA número 2, beleza? Vamos trabalhar? Jogar aí na tela, vamos falar o seguinte para você. Olha lá, jornada do ECA, correção do simulado. Vou para a primeira questão aqui para vocês. Ó, questão simulada, ela é de 2021, falou o seguinte, feita por mim mesmo, né? Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item a seguir. Considera-se criança a pessoa até 12 anos, fique atento a isso aqui, ó. Bem tranquilo, tá lá no artigo 2º da lei. Quando você pega a lei, no nosso artigo 2º, ela vai conceituar o que é criança e adolescente. E quando eu falo em criança, é aquela até 12 anos incompletos. Já o adolescente, questão tranquila, né? É aquele que está entre 12 e 18 anos, eu vou ter a figura do adolescente. E aí vem um detalhe para você não errar na sua prova. Porém, olha a exceção. Excepcionalmente, o estatuto poderá ser aplicado àqueles que estejam nessa idade, aplicação excepcional do ECA para os que estejam na idade de 18 a 21 anos. Eu até trabalhei com vocês que eu vou ter duas possibilidades do ECA ser excepcionalmente aplicado, beleza? Eu falei na situação da adoção e também na situação da aplicação de medida socioeducativa. São situações que a própria lei, o próprio estatuto, possibilita a aplicação excepcional do ECA, sem maiores novidades, né? Então a questão, ó, ficou correta. E olha só o que a jornada do ECA traz para você, traz um feedback. Não só falar correta, mas eu vou falar a porcentagem. 100% de vocês acertaram essa questão. Então, ó, essa questão, ela logrou êxito aí. 100% das pessoas que fizeram lá o nosso simulado conseguiram acertar essa questão, beleza? Questão tranquila, né? Falou sobre conceito. Já vou para a segunda. Jornada do ECA 2021. Levando-se em consideração a doutrina da proteção integral. Aluno da jornada já sabe o que é doutrina da proteção integral. Eu falei na parte da evolução histórica, tá? Então, doutrina da proteção integral é diferente da doutrina da situação irregular. Aqui, todas as crianças e adolescentes receberão proteção, receberão ali o amparo e não somente aquelas que estejam em situação irregular. Falei na missão 2. Isso aqui, ó, só para a gente conceituar, foi a nossa missão número 2. Eu especifiquei, eu trabalhei na missão 2 com vocês. Eu trabalhei o que vem a ser essa doutrina da situação irregular e doutrina da proteção integral. Aí vai falando o seguinte, ó, é dever. Esse esqueminha, amigão, pega o artigo 4º da lei. Artigo 4º, ele vai falar de quem é a responsabilidade para garantir os direitos da criança e do adolescente. E a questão está falando que a responsabilidade é da família, beleza, é da comunidade, ok, é da sociedade em geral e é do poder público. São os 4 responsáveis por garantir o direito da criança e do adolescente, com absoluta prioridade. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo tranquilo demais. Vai pegar, vai reler o artigo 4º, tá? O artigo 4º, o caput desse artigo, a cabeça do artigo, que vai trazer pra gente. Então a questão ela vai estar correta. E olha lá, dessa 90,3% das pessoas acertaram. Galera que fez aí, galera que faz parte do Jornada do ECA, 90,3% acertaram, então teve aí pouco menos de 10% errando essa questão, beleza? Então olha lá,
Qual que é a nossa pegada aqui no Jornada do ECA? Eu vou sempre fazer os simulados e trazer essa correção para você ter um feedback, para você entender ali onde é que você errou e ver como é que foi no geral, como é que as pessoas que fizeram esse simulado, se você errou, mas quantas também erraram a mesma questão, para você ter um norte numa situação de concurso. Então todos vocês foram ali, fizeram o formulário e esse formulário foi importante para me dar esses dados para eu poder trazer para vocês. Beleza? Vamos para a questão número 3? Bora lá. Questão número 3, apareceu aí e falou o seguinte: com o objetivo de proteção da criança e do adolescente, ainda que antes do seu nascimento. Então vai ser uma proteção dada para a gestante, uma proteção dada ali para a mãe. O estatuto traz que, olha que questão boa, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão a sua vinculação. Então esses profissionais que irão fazer o parto, eles vão fazer uma vinculação no local que a mãe escolher. E essa vinculação, amigo, não é feita no último mês da gestação. Decora isso aqui, tá? Essa vinculação não é no último mês, pelo amor de Deus. É no último trimestre da gestação. Tá vendo onde está o peguinha? O peguinha é a vinculação dos profissionais que irão realizar o parto será no último trimestre da gestação e não no último mês da gestação. Entenderam o erro da questão? Então, quem errou, olha lá, a questão está errada. Professor, muita gente errou? Olha lá, 77,4% acertaram essa questão. Então, aqui, ó, é a quantidade de pessoas que conseguiram gabaritar essa questão. Então, nós tivemos aí uma quantidade até boa de pessoas que erraram e justamente deve ter errado por conta disso aqui, ó. É último trimestre da gestação. É último trimestre da gestação e não o último mês da gestação. Beleza? Vamos para mais uma? Questão número 4. Essa foi a questão que eu utilizei para mostrar a desatenção muitas vezes e para trazer a seguinte situação. A jornada do ECA é feita de várias e várias missões e materiais. Tem PDF, tem aulas, tem podcast, tem letra seca da lei. Então, um vai complementar o outro. Porque provavelmente alguns me questionaram, falaram, professor, você não falou desse tópico? Não falei mesmo. Dessa questão, desse peguinha, eu não falei, deixei para a questão. Porque eu queria chamar a sua atenção e te mostrar para você nunca mais errar. Então, assim, talvez se eu tivesse falado isso na aula, primeira aula, você não teria dado a importância que você vai dar agora, porque muita gente errou essa questão número 4, mas muita gente mesmo erraram, acabou errando essa questão número 4. Olha lá, vou jogar na tela e a gente vai resolvê-la. Ela fala o seguinte, ó. Os hospitais e os demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestante, públicos e particulares, são obrigados a manter o registro das atividades. Tem sim. Dá uma olhada no nosso glorioso artigo 10. Vai trazer várias responsabilidades para os hospitais públicos e privados. Dentre essas responsabilidades, traz essa de manter os registros das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo. O prazo é sempre cobrado. Prazo de 18 anos. Então tá ok aqui, ó. O prazo é um prazo de 18 anos. A prova ama trocar, tirar 18 e colocar outro. Eu não troquei. Sendo que a ausência de tal ação, então a ausência, a falta, se eu não fizer, configura, olha a maldade, configura infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo aplicação de multa. Amigo, não é uma infração administrativa. Se eu não manter por 18 anos os registros prontuários daquelas crianças, daqueles adolescentes, configurará um crime no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é uma mera infração que tem pena de multa, mas vai ser um crime e é justamente aí que veio a maldade da prova. Não vai ser infração administrativa, mas vai ser crime. Não é infração, é crime. Então a questão está errada. Caraca, Denilton, eu errei. Não foi só você, não.
Olha só, apenas 38,7% da galera que fez o simulado conseguiu acertar essa questão. Então, a maioria erraram essa questão aí, a maioria acabou errando essa questão aí, justamente porque confundiram infração administrativa com crime. Eu não estou diante de uma infração administrativa, mas estou diante de um crime. Lá do 228, 229, tem crime dentro do estatuto trazendo isso aí, beleza? Espero que você tenha aprendido. Ficou o feedback aí para vocês. Vamos para a questão número 5. Considera-se castigo físico. Ah, professor, castigo físico está dentro de maus tratos. E nós conceituamos que o castigo físico pode ser lesão ou sofrimento. Lembra? Na nossa aula, eu conceituei o que era castigo físico e o que era tratamento cruel ou degradante. Só você olhar o artigo 18A, que vai conceituar castigo físico e vai conceituar tratamento cruel ou degradante. Aí fala, castigo físico, a ação de natureza disciplinar ou punitiva. Opa, ou punitiva? Não, né? Quando eu falo de castigo físico, ela não tem, o castigo físico, ele não vai ter natureza de punição, mas ele vai ter natureza de correção e natureza de educação, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte lesão, sofrimento físico, olha agora, ameaça grave. Ameaça grave não vai ser forma de castigo físico. Ameaça grave vai ser forma de tratamento cruel ou degradante. Então, quando eu falo em ameaça grave, eu estou falando de tratamento cruel ou degradante e não de uma situação de castigo físico. Questão errada. Tá? Questão errada, não vai ser uma situação de castigo físico, mas sim de tratamento cruel ou degradante, beleza? Quantos acertaram? 71% acertaram essa questão. 71% conseguiu aí o gabarito correto. Bora lá, vamos para a questão número 6. Como forma de proteção, o Estatuto traz que os professores, dentre outros profissionais, terão a obrigatoriedade de comunicar a prática de maus tratos. Maus tratos serão comunicados ao Conselho Tutelar. Beleza, novamente, olha o artigo 18A e olha o artigo 18B, que vão falar o que é maus tratos, tratamento cruel ou degradante, tudo isso aí você vai encontrar no artigo 18A e 18B. E os professores e outros profissionais deverão fazer essa comunicação. Beleza, até agora. Sendo que a ausência, olha a maldade. Eu falei que a ausência configura crime. A ausência configura crime. Só que você é aluno da jornada do ECA. E aluno de jornada do ECA sabe que não é crime, mas sim uma infração administrativa. O fato de não comunicar os maus tratos ao Conselho Tutelar configura infração administrativa. Punição, multa. O cara vai receber uma multa e não receber uma pena privativa de liberdade. Questão, bora lá, errada e 71% foi aí o percentual de acerto dessa questão. 71% de pessoas aí que conseguiram acertar tal questão. Vamos para a questão número 7. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante, beleza, bacana, estudamos e já falamos sobre isso. O direito, um acompanhante, da sua preferência, não precisa ser o marido, pode ser quem ela escolheu. E esse acompanhante, ele vai ser no pré-natal, show de bola, e no trabalho de parto e também no pós-parto imediato. Beleza, ela vai ter direito a acompanhante no pré-natal, no parto e no trabalho de parto e no pós-parto imediato. Questão está correta. Gabarito, 93% de acerto nessa questão. O percentual tá legal, né? 93,5% de acerto nessa questão. Questão número 8. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a proceder exames visando o diagnóstico e a terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como a prestar orientações. Questão correta.
E olha o artigo 10. O artigo 10, ele está pedindo para ser cobrado na sua prova, tá? Artigo 10 é essencial e ele vai cair na prova de vocês. Como é que foi o desempenho? 96,8% de acerto nessa questão, beleza? Então, assim, senhores, alguns artigos são sempre cobrados, dentre eles o artigo 10. Então, fique atento ao artigo 10, ele tem uma possibilidade gigantesca. Se você errou essa questão, já olha o artigo 10, tem atenção ali, porque é essencial para a sua aprovação, ok? Ok? Bora lá, vamos para a próxima, vamos para a questão número 9, apareceu aí para você. Questão número 9, à luz do artigo 12, artigo legal, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, olha só a maldade, excluindo as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, devem proporcionar condições para a permanência em tempo integral, então está falando direito a acompanhante de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. O problema da questão é o excluindo. O que a lei fala é incluindo. Então vamos ver quantos que caíram nesse peguinha, porque a questão está errada. Não é excluindo, mas sim incluindo as unidades neonatais e de terapia intensiva. E olha lá, 83,9% de acerto nessa questão. Então, acredito que os que erraram aí caíram nesse excluindo. Leitura rápida. Você leu muito rápido e não percebeu que era excluindo no lugar do incluindo, ok? Questão número 10. Incube ao poder público fornecer gratuitamente, foi outra questão que é legal, ó, fornecer gratuitamente medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, à habilitação e à reabilitação da criança e do adolescente que necessite, de acordo com as linhas de cuidados voltados às suas necessidades especiais. Literalidade, tá? Cópia do artigo. Questão está correta e vocês foram bem, 96,8% de acertos. Coloquei algumas questões bem letra da lei. A questão 11 também, ó. As crianças e adolescentes no Brasil têm direito à proteção, à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso desses indivíduos, em condições dignas de existência, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está tão bonito que não tem como falar que está errado. Questão correta. E olha o desempenho de vocês, 96,8%. Acredito que quem errou essa aqui foi porque na hora, até mesmo talvez de colocar o gabarito, tenha mudado alguma coisa aí. Vamos para a questão 12. No Brasil, as crianças não podem ter preferência na formulação ou na execução de políticas públicas sociais, educacionais ou de saúde, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. É justamente o contrário. O artigo 4º, ele fala que as crianças terão prioridade, vai ter um tratamento prioritário para crianças e adolescentes. E não essa informação que foi colocada aí. Olha o artigo 4º e o gabarito da questão errado. E a porcentagem, a galera não caiu no peguinha. Então, geral aí, todo mundo acertou essa questão. Ninguém caiu no peguinha que eu tinha pensado. Beleza? Bora para a questão número 13. As crianças não têm direito de ir e vir e estar nos logradouros públicos, nos espaços comunitários ou no ambiente familiar. Determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Maldade. Criança não tem direito de ir e vir? Tem, é o direito de liberdade. Criança tem esse direito de liberdade. E ele vai estar no artigo 16. É um artigo muito cobrado. As provas amam, adoram, gostam, idolatram cobrar o artigo 16. Então a questão ficou errada, porque o artigo 16 traz esse direito de ir e vir, estar e ficar das crianças, beleza? E 100% acertaram essa questão aí. Galera, foi muito bem, tá? Todo mundo acertou. Não consegui derrubar vocês. Questão 14. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 10, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes
Públicos e particulares são obrigados a, primeiro, fazer a identificação. Essa identificação vai ser do recém-nascido. E o recém-nascido ele vai receber, mediante o registro de sua impressão plantar e digital. Então, o recém-nascido recebe a impressão plantar, a planta do pé e digital. E a impressão digital da mãe. A mãe só recebe uma identificação, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 14, correta. O artigo 10 é um artigo que sempre cai, por isso que eu fiz muitas questões dele para você relembrar nesse simulado. E 96,8% de acerto na questão. Beleza? Tá terminando, ó. Bora lá, terminar nossa correção. Questão 15. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 14... O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetem a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Com base nessa informação, é obrigatória, olha que questão boa, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Eu coloquei isso aqui justamente porque a gente está nessa onda das vacinas, a gente está falando de vacinação o tempo todo, tá? E é justamente uma questão boa, um tópico ótimo de cair na prova de vocês. E o artigo 14 garante essa informação da obrigatoriedade de vacinação. Isso está no artigo 14. Vale muito você conhecer e saber da existência desse artigo, até para uma eventual prova dissertativa, alguma coisa que você queira fundamentar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pegando o gabarito para vocês, olha lá, o gabarito ficou correto e eu tive 96,8% de acerto. Última questão, terminar a nossa jornada do ECA, o mesmo artigo, e aí eu quero só falar o seguinte, ó. Com base nessa informação, a atenção odontológica, a criança terá função. A atenção odontológica, ela terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente, olha aqui você tem que decorar, essa atenção odontológica, antes do bebê nascer, já vai ter atenção odontológica. Por meio de aconselhamento no pré-natal, então no pré-natal eu faço um aconselhamento antes dessa criança nascer. Após o nascimento, vai ser realizado no sexto e no 12º anos de vida com orientação sobre a saúde bucal. Então, ó, vale muito você lembrar que vai ser no 6º e no 12º ano de vida dessa criança, com 6 anos e com 12 anos. Então, é no pré-natal, com 6 anos e com 12 anos, beleza? Então, senhores, voltando aqui, espero demais que você tenha gostado dessa correção. Ela foi feita justamente para quem está no Jornada do ECA. Primeiro simulado, a gente já faz essa correção em vídeo, te dou um percentual de acertos, falando nessa perspectiva para te dar uma resposta, te dar um feedback de quantas pessoas acertaram, quantas pessoas erraram essa situação. Tanto é que, agora que eu vi, voltando aqui, eu não dei o percentual dessa última questão. Essa última questãozinha aqui, ó, o percentual dela foi de 67,7%. 67,7% de acertos. Beleza? Agora sim, eu posso voltar para a gente encerrar a jornada do ECA, esse primeiro simulado. Se você gostou, já deixa aí o seu curtir, siga nas redes sociais, Professor Adenilton, no Instagram, Professor Adenilton, e também faça parte, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Fique atento, nova jornada do ECA, final de abril. Um abraço, até mais, fique com Deus, bons estudos.